Olá, pessoal do terceiro ano! Vamos para a aula de matemática? Eu sou a professora Fernanda Barreto. Na aula de hoje, a gente vai medir áreas. Antes de começar a medir as áreas, vamos relembrar um pouco sobre grandezas e medidas, que vocês já estudaram. Comprimento, massa, capacidade e tempo. Quando a gente pensa na grandeza comprimento, uma das formas de medir comprimentos é utilizando esses instrumentos que a gente está vendo aí, que são as fitas métricas. Então, as medidas de comprimento você vai utilizar para medir altura, largura, né, comparar essas extensões. Massa, eu coloquei ali a imagem de uma balança, né, que às vezes as pessoas chamam de peso, mas na verdade é massa, o que a gente verifica utilizando a balança. Quando a gente vai comprar algo numa feira, no supermercado, até mesmo na padaria, né, tem várias mercadorias que a gente compra e a gente vê a massa dessas mercadorias. Quando a gente vai na farmácia, que sobe lá na balança, né, que existem vários tipos de balança, você está verificando a sua massa. Capacidade. A gente está vendo aí alguns recipientes. Com a grandeza capacidade, a gente pode descobrir, verificar, comparar também quanto de líquido cabe em cada um desses recipientes. Qual é o recipiente que a gente vai utilizar, dependendo do que a gente vai encher, né? Vai utilizar o líquido que a gente vai utilizar para encher o recipiente. Então, medida de capacidade, a grandeza capacidade. Tempo, a gente está vendo um relógio. É uma das diferentes formas que a gente tem de medir o tempo. E existem vários tipos também de relógio. Com o relógio a gente pode ver as horas, os minutos, os segundos. A gente também pode utilizar outros tipos de relógio, né? Como a gente utiliza o relógio hoje em dia nos aparelhos de celular. Também, para medir o tempo, a gente pode utilizar os calendários, né? Que a gente tem acesso aos calendários impressos, calendário também no smartphone, no celular. Então, medidas de tempo. A gente viu aí essas grandezas, comprimento, massa, capacidade e tempo. Lembrou, né? Vamos medir as áreas das figuras. Só que hoje a gente vai trabalhar medindo a área das figuras na nossa aula. Vamos ver aqui as medidas, tá? De algumas figuras. Como é que a gente vai medir essas figuras? A gente tem aqui um retângulo, tá? Esses retângulos aqui azuis, eles têm a mesma medida, são do mesmo tamanho. A gente vai medir esses retângulos, tá? Utilizando outras figuras que vão nos ajudar a medir. Se a gente for utilizar o quadrado verde, quantos quadrados verdes iguais a esse serão necessários para eu utilizar para cobrir essa área do retângulo azul? Vou colocar 1, 2. Então, eu posso dizer que a área do retângulo azul equivale a 2 quadrados verdes. Vou pegar outro retângulo igual àquele, tá? O retângulo azul, que é o que a gente está medindo. E vou utilizar agora como medida esse retângulo, tá? Cor de rosa. Quantos retângulos iguais a esse, que eu estou segurando, serão necessários para a gente cobrir a área do retângulo azul? 1, 2, 3, 4. Com 4 retângulos cor-de-rosa, eu consegui cobrir a área do retângulo azul. Então, eu posso falar que o retângulo azul, a área do retângulo azul, é igual a 4 retângulos cor-de-rosa.
Agora, a gente vai medir o retângulo azul utilizando quadrados vermelhos, tá? Observa que esse quadradinho ele é menor do que o verde que a gente utilizou anteriormente. Então, quantos serão necessários para cobrir a área do retângulo azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu precisei de 8 quadradinhos vermelhos para conseguir cobrir o retângulo azul. Então, a área do retângulo azul, se eu utilizar como medida o quadrado verde, eu vou utilizar 2 quadrados verdes. Se eu utilizar o retângulo rosa, eu vou utilizar 4 retângulos rosa. Se eu usar o quadradinho vermelho, vou precisar de 8 quadradinhos vermelhos. Agora, a gente vai cobrir esse retângulo usando quadradinhos, como esse aqui que está aparecendo para vocês. Vamos ver quantos quadradinhos cabem nesse retângulo. 1, 2, 3, 4. Cabem 4. Vamos cobrir o mesmo retângulo, tá? Só que agora a gente vai usar triângulos iguais a esse aqui. Será que a gente vai usar mais ou menos do que o quadradinho que a gente usou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cobrir esse retângulo, usamos 4 quadradinhos, né? Utilizamos 4 quadrados, ou, se a gente for utilizar triângulos, serão necessários 8 triângulos. Vamos medir algumas áreas. E a gente vai utilizar o quadrado como nossa forma de medir. Quantos quadrados iguais a esse azul cabem no retângulo abaixo? Tá fácil, né? Tá marcadinho as divisões dos quadradinhos. Vamos lá. Cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabem 6 quadrados dentro do retângulo. A área do retângulo, portanto, equivale a 6 quadrados. Quantos quadrados como esse, tá, cabem nessa superfície retangular? Superfície retangular é retângulo, né, gente? Só que agora não tem as marcações. Você já faz ideia de quantos quadrados vão caber dentro desse novo retângulo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Cabem 4 em cima. Embaixo vão caber quantos? Mais 4 será? 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8 quadrados. Ainda usando o quadradinho, tá? Como forma de medir qual a área de cada figura. A gente tem uma figura na cor verde e tem uma figura na cor amarela. Quantos quadradinhos, né, tem em cada uma dessas figuras? Vamos contar? Lá na figura verde, a gente tem 9 quadrados. Na figura amarela, a gente tem 7 quadrados. Qual é a figura que tem a área maior? Aqui tem mais quadrados. Qual é a que tem mais quadrados? Aqui tem 9 quadrados, né? A figura verde. Qual das duas figuras possui a maior área? A gente vai também fazer da mesma forma que a gente fez a atividade anterior. A gente vai contar quantos quadradinhos
tem em cada figura, para saber a área de cada figura, tá? A figura amarela e a figura roxinha. Qual é a área, né, de cada uma delas. Vamos contar. Na primeira a gente tem 5, mais 5 dá 10, mais 5, 15, mais 2, 15, 16, 17. A gente tem 17 quadrados. E na segunda, já deu tempo de você contar e descobrir quantos quadrados tem nessa figura? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 mais 3, 17. 17 quadrados também. Embora a forma que os quadrados estejam organizados sejam diferentes, as duas figuras são compostas por 17 quadrados. Então, qual das duas que tem a área maior? Como é que a gente pode responder isso? As áreas das duas figuras têm o mesmo tamanho. O tabuleiro de jogo de Vitor tem a seguinte área. Vamos conhecer o tabuleiro de jogo de Vitor. Essa área aí, tá? Quantos quadradinhos tem ali, formando o tabuleiro de jogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu contei 10. Você conseguiu contar 10 também? 10 quadradinhos? Qual das três figuras abaixo possui a mesma área que o tabuleiro de jogo de Vitor? Então, qual dessas figuras aqui, a figura 1, a figura 2 ou a figura 3, qual delas tem a mesma área, ou seja, tem a mesma quantidade de quadradinhos que o tabuleiro de jogo? A figura 1 tem 6 quadradinhos. Então, não é essa, né? A figura 2 tem 8 quadradinhos. E a figura 3, a figura 2 também não é, né? Que tem 8, é menor que 10. A figura 3, a gente vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 quadradinhos, igual ao tabuleiro de jogo. Então, a figura que possui a mesma área que o tabuleiro é a figura 3. Medindo com quadradinhos. Tá? A gente continua medindo com quadradinhos. Qual a área da figura abaixo? Teve um pouquinho só ali de dificuldade nessa resolução, né? A gente está vendo que tem 6 quadradinhos completos, pintadinhos, mas tem 2 quadradinhos que estão só a metade pintados, na cor verde. Então, essas duas metades que estão pintadinhas, quando a gente junta, forma um quadrado. São 7 quadradinhos. Mas será que são 7 mesmo? Vamos lá. Essa parte dos 6 quadradinhos que formam um retângulo, a gente contou, né? Que tem 6. Lá na parte de cima, a gente tem um triângulo, né? Formado por duas metades do quadradinho. Se a gente fosse inverter esses triângulos, a gente poderia formar com essas duas partes um quadrado. Então, seria mais 1. 6 mais 1 igual a 7 quadradinhos. O que a gente viu na aula de hoje? No nosso cotidiano, utilizamos várias grandezas: comprimento, massa, capacidade, tempo, entre outras grandezas, né? E para cada grandeza, utilizamos unidades e instrumentos de medidas diferentes. Também vimos, para medir a área de uma figura, podemos usar figuras menores, como a gente foi utilizando. Quadradinhos, retângulos, triângulos. Hoje, utilizamos o quadrado e o triângulo como forma de medir. E o retângulo também, né? Desafio para a próxima aula: fazer duas figuras diferentes que tenham como área 6 quadradinhos.
você vai pensar em duas formas diferentes de organizar esses 6 quadradinhos, formando 2 figuras. Quando você terminar, você manda para o seu professor, coloca lá no grupo da sua turma, certo? Nossa aula de hoje está terminando. Beijos e até a nossa próxima aula.